A vida, por vezes, se assemelha a uma tapeçaria tecida com fios de cores e texturas que não escolhemos. Helena sentia isso na pele, na alma, em cada fibra do seu ser. O fio mais áspero, mais insistente em sua tapeçaria particular, era a Dona Elvira, sua sogra. Para Elvira, Helena era um erro de cálculo na vida perfeita de seu filho, Ricardo, um borrão de tinta numa caligrafia impecável, e ela não perdia uma única oportunidade de lembrá-la disso. O palco principal para essas demonstrações de desdém era o almoço de domingo, uma instituição sagrada e imutável na família. A casa de Elvira, um sobrado antigo no bairro do Ipiranga, cheirava a cera de carnaúba, lavanda e a uma crítica silenciosa que parecia emanar das paredes. As fotografias de Ricardo, em todas as idades, adornavam cada superfície plana. Ricardo na primeira comunhão, Ricardo com a faixa de melhor aluno, Ricardo formando-se em engenharia, Ricardo, o santuário de um filho perfeito. Helena, cujo único crime fora apaixonar-se por aquele homem e acreditar em suas promessas de uma vida a dois, sentia-se uma intrusa perpétua naquele altar. Naquele domingo em particular, o cheiro de assado no forno se misturava a uma tensão quase palpável. Helena havia se esmerado na sobremesa, um manjar de coco com calda de ameixa, uma receita de sua falecida mãe. Era uma pequena e silenciosa tentativa de agradar, de encontrar um terreno comum, um armistício que fosse. Como sempre, foi um esforço inútil. Helena, querida, começou Elvira, com aquela doçura que era mais afiada que qualquer faca de cozinha. Você colocou coco demais. Fica um pouco rústico, não acha? O Ricardo tem um paladar mais refinado. Ele sempre gostou do meu pudim de leite. Tão liso, tão delicado. Cada palavra era um pequeno alfinete cravado em sua autoestima. Ricardo, sentado à cabeceira da mesa, o rei em seu castelo, apenas sorriu. Um sorriso vago que não alcançava os olhos. Mãe, o manjar está bom. Não se preocupe, Helena. Ele dizia, não se preocupe, como quem afaga um cãozinho que latiu fora de hora. Era para ser um consolo, mas soava como uma demarcação de território. Sua mãe mandava, e Helena obedecia ao status quo. Helena olhou para as próprias mãos, repousadas sobre o colo. Mãos que cuidavam da casa que dividia com Ricardo, que preparavam suas refeições, que passavam suas camisas, que plantavam flores no pequeno jardim dos fundos, seu único refúgio. Eram mãos competentes, mas, aos olhos de Elvira, seriam sempre insuficientes. Um paladar refinado, a frase ecoava em sua mente. Era a senha para tudo. Ricardo precisava de uma mulher, à sua altura. Uma mulher que viesse de uma família tradicional, que tivesse um diploma de uma universidade de renome pendurado na parede, que frequentasse os clubes certos. Helena vinha de uma família simples. Era formada em letras por uma universidade pública. Seu maior prazer era ler um bom livro no silêncio de sua varanda. Para Elvira, isso era a definição de mediocridade. Ela nunca dizia com todas as letras, você não presta para o meu filho. Era mais sutil, mais perverso. Ela dizia, o Ricardo tem um potencial tão grande, precisa de alguém que o impulsione para a frente, que entenda o mundo dele. Ou, sabe, a filha da doutora Magalhães, a Beatriz, ela se tornou juíza, uma moça tão elegante, tão cosmopolita. O mundo é dos fortes, não é mesmo? Helena engolia em seco, o manjar de coco transformando-se em areia em sua boca. Tentava buscar nos olhos de Ricardo algum sinal de defesa, de cumplicidade, mas ele estava sempre em um território neutro, uma Suíça emocional que não a protegia. Apenas mantinha o conflito em banho-maria. Ele amava a mãe e amava Helena, ou ao menos era o que ela acreditava. Ele apenas não sabia, ou não queria, gerenciar a colisão desses dois mundos. Para ele, era mais fácil que Helena simplesmente cedesse, que se encolhesse, que não criasse ondas. As ondas eram qualquer tentativa de Helena de afirmar sua própria identidade. Quando ela quis voltar a dar aulas, Elvira comentou o quão desgastante seria para Ricardo chegar em casa e encontrar a esposa cansada, com cheiro de giz. Quando ela sugeriu uma viagem para a Chapada Diamantina, um sonho antigo, Elvira interpôs a ideia de uma semana em Campos do Jordão, muito mais chique e apropriado para um engenheiro da posição do Ricardo. E Ricardo, o bom filho, sempre concordava. A chapada ficou no papel, assim como as aulas,
assim como tantos outros pequenos pedaços de Helena. Naquela tarde, enquanto lavava a louça do almoço na cozinha de Elvira, uma tarefa que a sogra sempre lhe delegava com um sorriso condescendente, como se lhe oferecesse uma chance de ser útil, Helena observou a dinâmica entre mãe e filho na sala de estar. Elvira ajustava a gravata de Ricardo, que já tinha 42 anos, mas que na presença dela se tornava um menino de 12. Falavam sobre um novo projeto na empresa dele, sobre investimentos, sobre a necessidade de trocar de carro por um modelo mais imponente. Helena sentia-se a quilômetros de distância, uma espectadora de uma peça em que ela era, no máximo, a contra-regra. A vizinha de Elvira, uma senhora chamada Dona Yolanda, apareceu no portão. Elvira foi atendê-la e a conversa fluiu para o jardim. Helena, da janela da cozinha, podia ouvir fragmentos. Falavam sobre a nova moradora da casa ao lado da sua, a casa de Helena e Ricardo. Uma moça solteira, parece, disse Dona Yolanda. Simone, acho que é o nome dela. Tão simpática. O Ricardo até já a ajudou com um vazamento no encanamento. O nome Simone flutuou no ar e pousou no coração de Helena com um peso estranho. Ricardo não havia mencionado isso. Um pequeno detalhe, insignificante talvez, mas na atmosfera de segredos e omissões em que vivia, até a menor das pedras criava grandes ondulações. Ela se lembrou de Ricardo chegando tarde algumas vezes nas últimas semanas. Muito trabalho, meu bem. O projeto novo está me matando, ele dizia, suspirando com um cansaço que parecia genuíno. Ela o acolhia, preparava um chá, ouvia suas queixas sobre o chefe. Ela era a esposa compreensiva, o porto seguro, ou, pelo menos, o papel que lhe fora designado. A conversa no jardim mudou de rumo, mas o nome Simone permaneceu com Helena. Ela terminou de secar o último prato, o brilho da porcelana refletindo um rosto que ela mal reconhecia. Onde estava a jovem cheia de sonhos que se casara com Ricardo há 15 anos? Ela havia se perdido em algum lugar entre as críticas de Elvira e a passividade de seu marido. Ela olhou para a sala, para o filho perfeito e sua mãe devotada, e pela primeira vez em muito tempo, uma pergunta perigosa começou a se formar em sua mente, não com raiva, mas com uma clareza fria e cortante. E se Elvira estivesse certa? Não da forma como ela pensava, mas e se, de fato, ela não prestasse mais para aquilo, não para ele, mas para aquela vida? A ideia era aterrorizante, e ao mesmo tempo, estranhamente libertadora. Era um fio novo, de uma cor vibrante e desconhecida, começando a se insinuar na tapeçaria opaca de seus dias. Ela ainda não sabia, mas aquele fio, puxado com a força da dor e da verdade, estava prestes a desfazer todo o bordado. A semente da dúvida, uma vez plantada, é uma planta teimosa. Cresce no escuro, alimenta-se de silêncios e de pequenas inconsistências. Para Helena, a semente chamada Simone começou a germinar nas semanas que se seguiram àquele fatídico almoço de domingo. Não era uma obsessão a princípio. Era mais como um zumbido baixo e constante no fundo de sua mente. Um ruído branco de desconfiança que coloria suas interações com Ricardo. Ele continuava com sua rotina. O trabalho, as chegadas tardias, os suspiros de cansaço. Mas agora, Helena via tudo através de um novo filtro. O projeto novo tornou-se um personagem misterioso. Como foi o projeto hoje, querido? Ela perguntava, tentando soar casual, enquanto seu coração batia um pouco mais rápido. Ah, o de sempre. Reuniões, planilhas, um inferno. Ele respondia, jogando a pasta no sofá e afrouxando a gravata. As respostas eram sempre vagas, impenetráveis. Ele nunca oferecia detalhes, nomes de colegas, anedotas do dia. Era um bloco monolítico de trabalho. Foi quando ela começou a notar as pequenas rachaduras na fachada que ele apresentava. Um dia, ele chegou em casa com um cheiro diferente. Não era o perfume amadeirado que ele usava, nem o cheiro de escritório ou de poluição da cidade. Era um perfume floral, adocicado, um perfume feminino que se agarrava discretamente ao colarinho de sua camisa. Helena sentiu o aroma quando foi colocar a roupa para lavar. Parou, com a camisa dele nas mãos, e o cheiro a invadiu. Era sutil, quase imperceptível, como se ele tivesse abraçado alguém por um instante. Ela se sentiu tola. Poderia ser de uma colega de trabalho. Um cumprimento casual, mas o zumbido em sua mente ficou mais alto. Em outra ocasião, encontrou um recibo de um café no bolso de seu paletó. Era de uma cafeteria perto de casa, datado de uma tarde em que ele deveria estar em uma reunião importante do outro lado da cidade. O valor era para 2 cappuccinos e 2 fatias de torta. Ele nunca comia torta. Ele sempre dizia que era doce demais para o seu paladar refinado. Uma expressão que ele havia, ironicamente, absorvido de sua mãe. Helena não disse nada.
Guardou o recibo em sua gaveta de lingerie, junto com suas poucas joias e as cartas antigas de sua mãe. Tornou-se uma arqueóloga de seu próprio casamento, escavando em busca de artefatos que contassem a verdadeira história. A passividade que a caracterizara por tanto tempo começou a dar lugar a uma observação metódica. Ela não era uma espiã, não vasculhava o celular dele nem o seguia. Havia uma linha de dignidade que ela não estava disposta a cruzar. Sua investigação era interna, baseada naquilo que ele trazia para dentro de casa, nas fissuras de sua narrativa. Para aprofundar seu tormento, Elvira parecia ter entrado numa nova fase de sua campanha. Talvez sentindo a mudança sutil em Helena, uma firmeza que antes não existia, a sogra intensificou seus ataques. Ligava no meio da tarde com pretextos fúteis. Helena, só para saber, o Ricardo comeu bem no jantar ontem? Ele me pareceu tão abatido no telefone. Você precisa cuidar da alimentação dele. Homens que trabalham tanto precisam de sustento. Ou, vi na vitrine de uma loja um vestido que é a sua cara. Simples, discreto. Você deveria se arrumar mais, sabia? Valorizar o marido que tem. Num sábado, Elvira apareceu sem avisar. Helena estava em seu jardim, com as mãos sujas de terra, transplantando mudas de lavanda. Era seu momento de paz, seu santuário. Elvira parou na beira do gramado, com uma expressão de nojo mal disfarçada. Nossa, Helena, toda suja de terra. Que imagem. A vizinha nova, a Simone, estava agora mesmo na frente da casa dela, tão arrumada, unhas feitas, um encanto de moça. Conversamos um pouco. Ela é designer de interiores. Uma profissão tão chique. O nome, de novo, dito com uma intenção calculada. Elvira estava usando Simone como a nova régua com a qual media e desaprovava Helena. A mulher que Helena deveria ser. A mulher que, talvez, Ricardo já tivesse encontrado. A menção casual e elogiosa de Elvira à vizinha fez o estômago de Helena gelar. Não era mais apenas uma suspeita. Era um padrão. Ricardo não mencionava a ajuda com o vazamento. Elvira agora a elogiava abertamente. Algo estava se conectando. Para escapar da crescente pressão em casa, Helena buscou refúgio em uma amizade antiga. Clara, sua amiga dos tempos de faculdade, era o oposto de Elvira. Pragmática, direta e ferozmente leal. Encontraram-se para um café no centro da cidade, longe do bairro, longe dos olhos curiosos e julgadores. Helena, que por anos havia apresentado a todos a imagem de um casamento estável, finalmente desabafou. Contou sobre as críticas de Elvira, sobre a passividade de Ricardo, sobre o perfume na camisa, o recibo do café, a menção da vizinha. Clara ouviu pacientemente, seus olhos inteligentes analisando cada detalhe. Helena, disse ela, depois de um longo silêncio, segurando a mão da amiga sobre a mesa. Eu te amo. Você sabe disso, e é por isso que eu vou te dizer o que você não quer ouvir. Pare de procurar fumaça e admita que há um incêndio. Helena sentiu as lágrimas que vinha segurando há semanas finalmente brotarem. Mas o que eu faço, Clara? Eu não tenho provas concretas. Se eu o confrontar, ele vai me chamar de louca. A mãe dele já me acha desequilibrada. E você se importa com o que aquela múmia pensa? Retrucou Clara. O problema aqui não é a Elvira. Ela é só o sintoma. O problema é o Ricardo. Ele permite que ela te trate assim. E se ele está te traindo, ele é 2 vezes covarde. Primeiro, por quebrar os votos de vocês. Segundo, por fazer isso debaixo do seu nariz. Literalmente, com a vizinha. A palavra incêndio, dita por Clara, foi um divisor de águas. Helena percebeu que não estava sendo paranoica. Estava sendo negligente consigo mesma, aceitando uma situação inaceitável por medo da solidão, por medo do fracasso, por medo de confirmar o que seu instinto já lhe gritava. A conversa com a amiga foi como uma lufada de ar fresco em um quarto abafado. Deu-lhe a perspectiva que lhe faltava. Ela não precisava de um flagrante cinematográfico. Precisava, antes de tudo, reconectar-se consigo mesma, com seu próprio julgamento. Decidiu que era hora de aplicar um pouco do que aprendera em seus livros, não os de ficção, mas os de filosofia e psicologia que lia às escondidas, como se fossem um prazer culposo. A ideia de pensamento acurado, de separar fatos de emoções, de observar a realidade como ela é, e não como se gostaria que fosse. Naquela noite, Ricardo chegou tarde, como de costume. Entrou com o mesmo ar cansado, mas Helena o viu de forma diferente. Não com a compaixão de antes, mas com a clareza de um observador. Viu a forma como ele evitava seu olhar. Viu a pressa em tomar um banho, como se quisesse lavar não apenas o cansaço do dia, mas algo mais. Viu o celular, que antes ficava sobre a mesa de cabeceira, agora sempre com a tela virada para baixo, ou no bolso da calça. Eram pequenas coisas,
mas juntas formavam um mosaico de engano. Ela se lembrou de seu casamento, dos primeiros anos. Ricardo era atencioso, apaixonado. Ele a admirava, ou parecia admirar. Onde aquele homem havia se perdido? Ou será que ele nunca existiu de verdade, e ela apenas projetou nele os seus próprios desejos? A influência de Elvira, como uma chuva ácida e constante, teria corroído o amor deles, ou apenas revelado a verdadeira natureza de Ricardo. Um homem que precisava da aprovação materna acima de tudo. As perguntas eram dolorosas, mas necessárias. Helena percebeu que a traição, se estivesse acontecendo, não era apenas sobre sexo ou sobre outra mulher. Era sobre uma quebra fundamental de respeito, de parceria, de lealdade, que começara muito antes, na primeira vez que ele permitiu que sua mãe a diminuísse sem dizer uma palavra em sua defesa. O incêndio que Clara mencionou não estava apenas na casa ao lado. Estava dentro de sua própria casa, queimando as fundações de seu casamento. E ela finalmente estava sentindo o calor. A decisão de buscar a verdade com propósito, e não mais com a angústia passiva de uma vítima, mudou a postura de Helena. A mudança era sutil, interna, mas irradiava dela como um campo de força silencioso. Ela parou de tentar agradar. Parou de fazer sobremesas especiais para os almoços de domingo e passou a levar o que lhe dava vontade, ou nada. Parou de perguntar sobre o projeto de Ricardo com interesse fingido. Em vez disso, respondia às suas vagas queixas com um monossilábico "entendo" e voltava a ler seu livro. Essa nova reserva, essa economia de afeto, pareceu desestabilizar tanto Ricardo quanto Elvira. Eles estavam acostumados com sua reatividade, fosse ela a mágoa silenciosa ou a tentativa de apaziguamento. Sua calma indiferença era um território novo e desconfortável para eles. Ricardo tentou, a princípio, quebrar essa barreira. "Você está quieta? Aconteceu alguma coisa?" perguntava ele, com uma preocupação que soava oca. "Estou apenas cansada", ela respondia, usando a mesma desculpa que ele usava com ela. A ironia não lhe passava despercebida. Sua investigação tornou-se mais focada. Ela não procurava mais por provas para confrontá-lo, mas sim por confirmação para si mesma. Era um processo de libertação pessoal, de validar seus próprios instintos contra anos de gaslighting. Ela começou a observar os padrões. Ricardo tinha reuniões até tarde, quase sempre às terças e quintas. Eram seus dias fixos de ausência. Certa terça-feira, Helena sentiu um impulso. O filho deles, Léo, um adolescente quieto de 16 anos, estava na casa de um amigo estudando para uma prova. A casa estava vazia e silenciosa. Eram 8 da noite. Helena foi até a janela da sala que dava para a rua e apagou as luzes. A casa da vizinha, Simone, ficava do outro lado da rua, um pouco na diagonal. Era uma casa moderna, com grandes janelas de vidro. As luzes estavam acesas e, estacionado em frente, inconfundível, estava o carro de Ricardo, não na garagem, mas na rua, como se fosse uma visita rápida que se estendera. O coração de Helena deu um salto doloroso, mas não houve surpresa. Havia apenas uma confirmação fria, a peça final de um quebra-cabeça que ela já havia montado em sua mente. Ela ficou ali, no escuro, por quase 1 hora, observando. Viu as silhuetas se moverem dentro da casa. 2 pessoas. Uma delas, pela altura e porte, era inequivocamente Ricardo. Em um momento, eles passaram em frente à janela da sala de Simone, e ela pôde vê-los claramente sob a luz. Ele a abraçou por trás, apoiando o queixo no ombro dela, enquanto ela parecia mostrar algo em um tablet. A intimidade da cena era devastadora. Não era um encontro sexual lascivo e escondido. Parecia doméstico. Confortável. Parecia uma vida paralela. Helena recuou da janela, o ar faltando em seus pulmões. Sentou-se no sofá escuro de sua própria sala, o lugar onde Ricardo deveria estar, e sentiu o peso de 15 anos de casamento desabar sobre ela. A dor era imensa, mas misturada a ela, havia uma estranha sensação de paz. A incerteza havia acabado. Ela não era louca. Não estava imaginando coisas. A verdade, por mais feia que fosse, estava ali, estacionada do outro lado da rua. Elvira, por sua vez, sentia a distância de Helena e a interpretava à sua maneira. Para ela, era um sinal de rebeldia, de ingratidão. Ela intensificou suas ligações, suas visitas surpresa. Numa dessas visitas, numa quinta-feira à tarde, ela encontrou Helena arrumando seus livros em caixas. "O que é isso? Uma mudança?" Elvira perguntou.
o alarme em sua voz. Estou apenas organizando, doando alguns que não leio mais, mentiu Helena com tranquilidade. A verdade é que ela estava começando, simbolicamente, a empacotar sua antiga vida. A visão dos livros sendo encaixotados pareceu perturbar Elvira profundamente. Livros para ela eram o símbolo da inaptidão de Helena, de sua tendência a viver no mundo da lua, em vez de se dedicar às coisas práticas da vida de uma esposa de engenheiro. Você deveria se preocupar menos com esses papéis velhos e mais com seu marido, disse Elvira, com a acidez de sempre. O Ricardo anda tão estressado. Um homem como ele precisa de um lar que seja um refúgio, não uma biblioteca empoeirada. Helena apenas a olhou, sem raiva. Pela primeira vez, ela viu Elvira não como uma algoz, mas como uma mulher profundamente limitada, aprisionada em sua própria visão de mundo tacanha, uma mulher que construiu toda a sua identidade em torno do filho e que via qualquer ameaça a esse status quo como um ataque pessoal. O Ricardo sabe se cuidar, Elvira. Ele é um homem adulto, disse Helena, com uma firmeza que fez a sogra recuar um passo. A conversa foi interrompida pelo som de uma mensagem chegando no celular de Helena. Era Clara. Jantar hoje? Preciso te contar do meu novo projeto. E você precisa sair dessa casa. Helena sorriu genuinamente pela primeira vez em dias. Sim, ela digitou de volta. Eu preciso. Elvira observou a troca com desconfiança. Amigas, tantas amigas. Uma mulher casada tem que ter um marido como seu melhor amigo. Ela sentenciou. Aquela noite, no jantar com Clara, Helena contou sobre o carro de Ricardo na frente da casa de Simone. Contou sobre a cena que viu pela janela. Clara não expressou choque, apenas uma raiva contida em nome da amiga. O canalha covarde, ela repetiu. E agora, Helena, o que você vai fazer? Eu não sei ainda, admitiu Helena. Uma parte de mim quer fazer um escândalo. Bater na porta dela, confrontar os dois. Outra parte quer simplesmente desaparecer, arrumar minhas coisas e sumir. Não faça nenhuma das duas coisas, aconselhou Clara. Sempre a estrategista. Escândalo só vai te dar dor de cabeça e te colocar no papel da esposa histérica, que a múmia da sua sogra sempre quis que você fosse. E sumir? Não. Você construiu uma vida. Você tem direitos. Você não vai sair por baixo. A lógica de Clara era um bálsamo. Então o que eu faço? Perguntou Helena, sentindo-se esgotada. Você espera? Disse Clara. Você continua com sua calma. Você observa. Você junta informações. Não recibos de café, mas informações práticas sobre suas finanças, sobre os bens de vocês. Converse com um advogado, apenas para saber onde pisa. Conhecimento é poder, Helena. A verdade já te libertou da dúvida. Agora use o conhecimento para planejar sua próxima jogada. Não reaja, haja. Helena voltou para casa naquela noite sentindo-se mais forte. A ideia de agir, em vez de reagir, era um conceito poderoso. Era tirar o controle da situação das mãos de Ricardo e trazê-lo para as suas. Ela não era mais a peça sendo movida no tabuleiro. Estava se tornando a jogadora. Ao entrar em casa, encontrou Ricardo no sofá, assistindo televisão. Ele mal a olhou. Onde você estava? Ele perguntou, o tom acusatório. Jantando com a Clara, ela respondeu, indo direto para o quarto. Você nem me avisou. Você também não costuma me avisar onde janta, Ricardo. Ela disse da porta do quarto sem se virar. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso. Foi a primeira vez que ela devolveu a acusação, a primeira vez que ela o expôs. Ainda que sutilmente, ela não precisou gritar ou chorar. Apenas uma frase, dita com a calma de quem sabe a verdade, foi o suficiente para desarmá-lo. Naquela noite, Helena não chorou. Ela abriu um caderno e, inspirada pelo conselho de Clara, começou a escrever, não um diário de sentimentos, mas uma lista, suas economias, os bens que tinham, suas habilidades, suas possibilidades. Pela primeira vez em anos, ela estava pensando em si mesma, em seu futuro, em uma vida que não girava em torno de Ricardo ou de sua mãe. Estava desenhando o mapa de sua própria libertação. A tensão na casa tornou-se uma névoa espessa e constante. Ricardo, sentindo a mudança no equilíbrio de poder, oscilava entre a culpa mal disfarçada e a agressividade passiva. Tentou uma ofensiva de charme. Apareceu com flores, sugeriu um jantar fora. Helena aceitou com uma polidez distante que o desconcertou ainda mais. No restaurante, ele falou incessantemente sobre seus planos, sobre o futuro deles, como se estivesse tentando remendar a realidade com palavras. Helena apenas ouvia, assentindo ocasionalmente, seus pensamentos a milhas de distância,
calculando, planejando. Ela se sentia como uma antropóloga estudando uma tribo desconhecida. Ele não estava falando com ela, a mulher de carne e osso à sua frente. Estava falando com a imagem da esposa que ele precisava que ela fosse para manter sua vida dupla funcionando sem solavancos. A farsa era tão transparente que chegava a ser patética. O confronto que Helena tanto temia e, ao mesmo tempo, ansiava, veio de uma forma que ela não esperava. Numa manhã de sábado, ela decidiu que precisava de um tempo para si. Disse a Ricardo que iria passar o dia no centro, visitar uma exposição. Era uma meia-verdade. Ela ia encontrar-se com uma advogada que Clara lhe indicara. Tudo bem, meu bem, eu vou aproveitar para adiantar umas coisas do projeto aqui em casa, disse ele, com uma magnanimidade suspeita. Assim que Helena saiu, ele pegou o telefone. Helena, já dentro do carro, sentiu um impulso. Em vez de seguir para o centro, deu a volta no quarteirão e parou numa rua paralela, de onde podia ver a frente de sua casa. Esperou. Não demorou 10 minutos. O carro de Simone saiu da garagem vizinha e parou em frente à sua porta. Ela desceu, olhou para os lados e entrou. A porta se fechou atrás dela. Helena sentiu o sangue ferver, a audácia, em sua casa, na cama deles, provavelmente. A vontade de sair do carro, de esmurrar a porta, de gritar até que todos os vizinhos saíssem para ver a podridão, foi quase irresistível, mas a voz de Clara ecoou em sua mente. Não reaja, haja, não seja a esposa histérica. Ela respirou fundo, controlando a trepidação em suas mãos. Ligou o carro e dirigiu, não para a advogada, mas para o único lugar onde seu escândalo teria o impacto de uma bomba atômica, a casa de Elvira. Chegou ao sobrado do Ipiranga e tocou a campainha com uma urgência que fez a própria Elvira abrir a porta, assustada. Helena, o que faz aqui a essa hora? Aconteceu alguma coisa com o Ricardo? Com o Ricardo está tudo ótimo, Elvira. Ele está em casa adiantando o projeto dele, disse Helena, a ironia pingando de cada sílaba. Eu vim aqui para te fazer uma pergunta. Elvira a deixou entrar desconfiada. Que pergunta? Helena parou no meio da sala de estar, o santuário de Ricardo, e olhou a sogra nos olhos. Você passou os últimos 15 anos me dizendo que eu não sou boa o suficiente para o seu filho, que ele merece mais, que ele tem um paladar refinado, um potencial imenso. Você me mediu, me julgou e me condenou em cada oportunidade. Agora eu quero saber, Elvira, a vizinha, a Simone. Ela é boa o suficiente para ele? Elvira ficou pálida. Do que você está falando? A Simone é uma moça simpática. Ela está na minha casa agora, Elvira, com o seu filho, na minha cama, enquanto eu estou aqui, falando com você. Então eu repito a pergunta. Essa mulher, uma amante que entra na casa da família, ela se encaixa nos seus padrões elevados? Ela é o tipo de mulher que você sonhou para o seu menino de ouro? Cada palavra de Helena era um golpe. Elvira cambaleou para trás e se apoiou no braço de uma poltrona. Isso é um absurdo. Você está delirando. O Ricardo não faria isso. Ele é um homem de respeito. É mesmo? Então por que não vamos lá conferir? Desafiou Helena pegando sua bolsa. Vamos juntas. Você pode ver com seus próprios olhos o homem de respeito que criou. O homem com potencial, com paladar refinado. Vamos, Elvira. A verdade está a apenas alguns quarteirões de distância. O rosto de Elvira se contorceu numa máscara de fúria e negação. Você está louca, invejosa. Está inventando isso para destruir a imagem do meu filho, porque você sabe que nunca esteve à altura dele. Ótimo, disse Helena com uma calma assustadora. Então eu vou confrontá-lo sozinha. Mas saiba que quando o casamento acabar, e ele acabar, será por causa da mulher que está com ele na nossa casa neste exato momento. E eu vou fazer questão de que todos saibam o motivo. Helena virou-se e caminhou em direção à porta. Sua mão já estava na maçaneta quando a voz de Elvira a parou, agora trêmula, quebrada. Espere. Helena se virou. Elvira estava com os olhos cheios de lágrimas, não de tristeza, mas de raiva e humilhação. A ideia de que Helena pudesse estar certa era mais do que ela podia suportar. A imagem imaculada de seu filho, que ela polira por 4 décadas, estava sendo manchada pela criatura que ela mais desprezava. Ele te disse isso? Ele confessou? Perguntou ela, a voz um fio. Ele não precisa confessar, Elvira. Eu vi, com meus próprios olhos, várias vezes. E agora, se você me dá licença, eu tenho um casamento para terminar. Helena saiu e bateu a porta atrás de si. Não foi o confronto que ela imaginara. Não houve gritos, nem pratos quebrados. Foi algo muito mais profundo. Foi o momento em que ela transferiu o fardo da verdade para a pessoa que mais precisava encará-la. Ela não foi atrás de Ricardo. Sabia que não precisava. Havia acendido o pavio e entregado a bomba nas mãos de Elvira. Agora, era só uma questão de tempo até a explosão. E pela primeira vez,
Ela não tinha medo do barulho. A ironia tem um senso de oportunidade cruel e poético. A verdade, quando decide se revelar, não pede licença nem escolhe o momento mais conveniente. Para Dona Elvira, a verdade chegou de forma brutal, não pelas palavras acusatórias de Helena, que sua mente teimava em classificar como o delírio de uma mulher ressentida, mas através de seus próprios olhos, em uma sequência de eventos que pareciam roteirizados pelo destino para destruir sua paz de espírito. Após a saída tempestuosa de Helena, Elvira ficou paralisada em sua sala de estar. O silêncio da casa era ensurdecedor, preenchido apenas pelo tic-tac de um antigo relógio de parede, cada segundo martelando a dúvida em sua cabeça. Louca, ela está louca, repetia para si mesma, como um mantra para afastar a possibilidade aterrorizante de que houvesse um pingo de verdade naquelas acusações. Ricardo, seu Ricardo, um adúltero, impossível. Ele era um homem bom, um filho exemplar. Helena, com sua natureza sonhadora e seus livros, estava instável. Sim, era isso. Uma vingança por se sentir inadequada. Movida por uma fúria justiceira, decidiu que precisava desmascarar a nora. Provar a si mesma e ao mundo que seu filho era imaculado. Ela pegou o telefone e ligou para o celular de Ricardo. Chamou 1, 2, 5 vezes. Caixa postal. A ansiedade começou a corroer a borda de sua certeza. Ele sempre atendia suas ligações. Sempre. Ele deve estar ocupado com o tal projeto. Ela pensou. A desculpa dele agora servindo a ela. Não quer ser interrompido, mas a semente plantada por Helena já havia criado raízes profundas demais. Uma ideia fixa se formou em sua mente. Ela iria até a casa deles. Não para flagrá-lo, claro que não. Mas para provar que Helena estava errada. Para chegar lá e encontrar Ricardo sozinho, trabalhando em suas planilhas, e então poder ligar para Helena e despejar toda a sua indignação. Sim, era um plano perfeito. Ela não se deu ao trabalho de trocar de roupa. Saiu com o vestido de casa que usava, os cabelos levemente desgrenhados pela agitação. Entrou em seu carro, um sedã antigo e impecavelmente conservado, e dirigiu com uma pressa que não lhe era habitual. As ruas do bairro, tão familiares, pareciam estranhas, hostis. Ao virar na rua de Ricardo e Helena, seu coração começou a bater descompassado, e então ela viu. Não era o carro de Ricardo que estava estacionado em frente, pois o dele estava na garagem. Era o carro de Simone, a vizinha tão simpática. Um Fiat 500 branco. Charmoso e inconfundível. Elvira freou bruscamente a alguns metros da casa, o sangue gelando em suas veias. A visão do carro ali, em um sábado de manhã, quando Helena não estava, era uma evidência circunstancial forte demais para ser ignorada. Mas ela ainda se agarrava à negação. Pode ser uma coincidência. Ela pode ter vindo pedir uma xícara de açúcar. Sim, é isso. Desceu do carro, as pernas trêmulas. Caminhou pela calçada, sentindo os olhares curiosos dos poucos vizinhos que estavam do lado de fora. Sentia-se exposta, ridícula. Parou em frente à casa de seu filho. O silêncio era total. A porta estava fechada, as cortinas da sala parcialmente cerradas. O que fazer? Tocar a campainha seria o escândalo que Helena queria provocar. Recuar seria admitir a derrota para si mesma. Foi então que uma ideia, nascida do desespero, tomou forma. Ela não precisava entrar pela frente. Havia o corredor lateral, que levava ao pequeno jardim dos fundos, o refúgio de Helena. O portão era baixo, fácil de abrir. Ela olhou para os lados. Ninguém parecia estar prestando atenção. Com o coração na boca, Elvira abriu o trinco do portão e entrou no corredor estreito. Sentia-se uma ladra em sua própria família. O jardim de Helena estava impecável, como sempre. As lavandas, os pés de tomate, as rosas, um oásis de paz que contrastava violentamente com o tumulto em seu peito. A porta dos fundos, que dava para a cozinha, estava trancada. Mas a janela da cozinha estava ligeiramente aberta. Com as mãos trêmulas, ela a empurrou. A janela deslizou sem fazer ruído. Elvira hesitou por um segundo. Invadir a casa do filho era o fundo do poço. Mas a necessidade de saber, de confirmar ou negar de uma vez por todas, era mais forte que qualquer escrúpulo. Ela passou pela janela, um movimento desajeitado para uma senhora de sua idade, e pousou os pés na cozinha de Helena. A casa estava silenciosa. Ela podia ouvir o zumbido da geladeira e o som abafado de uma televisão ligada, vindo da sala
ou do quarto. Tirou os sapatos para não fazer barulho e começou a andar na ponta dos pés pelo corredor. Cada passo era uma tortura. O que ela esperava encontrar? O que ela temia encontrar? Ao se aproximar da porta do quarto do casal, que estava entreaberta, ela ouviu vozes. A voz de Ricardo, inconfundível, e a voz de uma mulher, risonha, íntima. Não era a voz de Helena. O estômago de Elvira revirou. Ela se encostou na parede do corredor, o corpo inteiro tremendo. A conversa que ouvia era banal, doméstica, e por isso mesmo, terrivelmente dolorosa. Não acredito que você comeu o último pedaço do bolo de chocolate, dizia a voz feminina. Eu não resisti. Você sabe que sou louco pelo seu bolo, respondeu Ricardo. Mas eu compro outro para você, prometo. Não precisa. Gosto mais quando você mesmo faz as coisas para mim, ela disse, com uma inflexão sedutora. Tipo o quê? Perguntou Ricardo, a voz baixa e rouca. Tipo, me buscar um copo d'água agora porque estou com sede. Houve uma risada. O som de um beijo estalado. Elvira sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto. Lágrimas de uma fúria impotente, de uma desilusão tão profunda que parecia física. Aquele era o seu Ricardo, o homem de paladar refinado. O menino que ela criara para ser perfeito. Ali, em uma conversa banal sobre bolo de chocolate, toda a sua construção de vida desmoronava. Ele não era um deus. Era um homem comum, um mentiroso, um adúltero. E a mulher com quem ele estava, a vizinha, não era uma femme fatale que o seduzira. Era alguém com quem ele tinha intimidade, cumplicidade. Alguém por quem ele sentia um afeto que Elvira não ouvia em sua voz quando falava de Helena há anos. Movida por um impulso final e autodestrutivo, ela deu mais um passo e espiou pela fresta da porta. A cena que viu foi a pá de cal em sua alma. Ricardo estava de pé, ao lado da cama, vestindo apenas uma calça de moletom. Simone estava sentada na cama, enrolada no lençol que Elvira dera de presente de casamento a eles, o cabelo escuro espalhado pelos ombros, rindo para ele. A cama de casal de Helena e Ricardo, o quarto deles, a intimidade deles, profanada. Ricardo virou-se para sair do quarto, provavelmente para buscar a água, e seu olhar passou pela fresta da porta. Por uma fração de segundo, seus olhos encontraram os de sua mãe. O sorriso de Ricardo congelou. Seu rosto passou do relaxamento para o choque, para o pânico, e finalmente, para o mais puro horror. Ele viu sua mãe ali, parada no corredor, com o rosto banhado em lágrimas, a testemunha ocular de sua traição. Mãe, ele sussurrou, a voz falhando, a cor sumindo de seu rosto. Simone, na cama, parou de rir. O que foi, querido? Você viu um fantasma? Naquele momento, para Ricardo, era exatamente isso. O fantasma de toda a sua vida de mentiras, personificado na figura destroçada de sua mãe, parada no corredor de sua casa profanada. O mundo de Elvira não apenas rachou, ele explodiu em 1 milhão de pedaços. A verdade não a libertou. A verdade a aniquilou. O instante em que os olhares de Ricardo e Elvira se cruzaram no corredor foi uma eternidade de silêncio e horror. O universo pessoal de ambos implodiu. Para Ricardo, foi o colapso de suas duas realidades, a fachada de filho perfeito e a vida secreta de amante, colidindo de forma catastrófica. Para Elvira, foi a morte súbita e violenta do ídolo que ela mesma esculpira. O sussurro de Ricardo, "Mãe", pairou no ar como a fumaça de uma explosão. Simone, na cama, sentou-se, puxando o lençol até o queixo, a confusão em seu rosto rapidamente se transformando em alarme ao ver a figura de uma mulher mais velha, paralisada, e com o rosto lavado em lágrimas no corredor. "Quem é essa?" ela perguntou, a voz tensa. Ricardo não respondeu. Estava mudo, branco como cera, os olhos fixos em sua mãe. Elvira, por sua vez, foi arrancada de sua paralisia por uma onda de fúria glacial. A dor deu lugar a uma raiva que ela não sentia há décadas. Talvez nunca. Uma raiva pura, visceral, direcionada não à amante, à intrusa, mas ao seu próprio filho, o produto de sua criação, a fonte de seu orgulho e agora de sua mais profunda vergonha. Ela não entrou no quarto, não gritou, não fez a cena que Helena talvez esperasse ou que Simone temesse. Sua reação foi muito mais aterrorizante. Ela simplesmente deu um passo para trás, virou-se e caminhou, com uma rigidez cadavérica, de volta pelo corredor, pela cozinha e saiu pela mesma janela por onde entrara. Cada movimento era deliberado, mecânico. Ricardo, finalmente saindo de seu choque, vestiu uma camiseta às pressas e correu atrás dela. "Mãe, espera! Mãe, por favor!" ele gritava, a voz desesperada. Ele a alcançou no jardim,
Segurou seu braço. Mãe, eu posso explicar. Elvira parou e virou-se para ele. O rosto que Ricardo viu não era o de sua mãe adoradora. Era o de uma estranha. Os olhos, normalmente tão cheios de aprovação cega, eram 2 pedras de gelo. Me explicar o quê, Ricardo? Ela disse, a voz baixa sem emoção, o que era infinitamente mais assustador do que um grito. Que você é um mentiroso, que você desonra o nome da sua família, que você traz uma qualquer para dentro da cama que divide com sua esposa, a mulher que eu mesma escolhi para você, por mais que eu a criticasse. A menção a Helena e a forma como a defendeu, mesmo que indiretamente, chocou Ricardo. Que você profana o lar que eu te ajudei a construir? Não, Ricardo. Não há nada para explicar. Há apenas o que eu vi. E o que eu vi foi nojento. Ela puxou o braço com força, libertando-se do aperto dele. Simone apareceu na porta da cozinha, já vestida às pressas, o rosto pálido de medo e humilhação. Senhora, começou ela. Elvira nem sequer olhou para ela. Seus olhos estavam cravados em Ricardo. Para Elvira, Simone era irrelevante, um mero sintoma da doença moral de seu filho. Vá embora da minha frente, Ricardo, e tire isso da casa da sua esposa. O desprezo com que ela pronunciou a palavra isso foi como um tapa na cara de ambos. Sem dizer mais uma palavra, Elvira marchou pelo corredor lateral, saiu pelo portão, entrou em seu carro e arrancou, os pneus cantando no asfalto. Ricardo ficou parado no meio do jardim de Helena, o jardim que ele nunca regara, sob o sol da manhã que agora parecia zombar dele. Sentia-se nu, exposto, um menino pego em flagrante na mais grave das travessuras. Simone aproximou-se cautelosamente. Ricardo, o que foi isso? Era sua mãe? Ele se virou para ela, mas não a via mais como a amante excitante, o refúgio de seu casamento morno. Via-a como a causa de sua ruína, a cúmplice de seu desmascaramento. Vá embora, Simone, disse ele, a voz rouca. Agora. Mas, Ricardo, não foi minha culpa, ela tentou argumentar. Eu disse para ir embora, ele gritou, uma fúria nascida do pânico e da vergonha explodindo de repente. Simone recuou, assustada. Pegou sua bolsa na cozinha e saiu correndo pela porta da frente, sem olhar para trás. Ricardo entrou em casa e bateu a porta com força. Andou de um lado para o outro na sala, as mãos na cabeça, o coração martelando contra as costelas. Ele havia perdido o controle. A situação, que ele gerenciava com mentiras e compartimentos, havia explodido de forma espetacular. E a testemunha, a juíza e a carrasca, era a única pessoa cuja opinião ele realmente temia. Sua mãe. Ele pegou o telefone e ligou para ela. Foi direto para a caixa postal. Ligou de novo. E de novo. Nada. Ele sabia o que aquele silêncio significava. Era a sua sentença. A desaprovação de sua mãe era, para ele, o equivalente ao exílio. Em seu desespero, fez a única coisa que lhe restava. Tentou consertar o estrago com mais mentiras. Ligou para Helena. Helena estava sentada em um café, em frente à advogada, doutora Fátima, uma mulher de meia idade com um olhar arguto e uma presença tranquilizadora. Ela mal tocara em seu café. Tinha acabado de relatar, de forma concisa e factual, os últimos acontecimentos, culminando em sua visita a Elvira. Você foi ousada, disse a advogada, com um aceno de aprovação. Você mudou a dinâmica do jogo, tirou de si o ônus da prova e o colocou sobre eles. Foi quando seu celular tocou. Era Ricardo. Ela olhou para a tela, o coração acelerando um pouco. Mostrou o nome para a advogada. Atenda, disse doutora Fátima. Coloque no viva voz, se não se importar. Vamos ver qual é a narrativa dele, Helena atendeu. Alô? Helena, meu amor. Onde você está? Eu preciso falar com você. É urgente. A voz de Ricardo era uma mistura de pânico e uma falsa urgência dramática. Estou no centro. O que aconteceu? Ela perguntou. A calma em sua voz contrastando com o desespero dele. Foi a minha mãe. Ela está completamente fora de si. Ela apareceu aqui em casa gritando, dizendo coisas horríveis. Ele começou, a mentira já se formando, desesperada. Ela inventou uma história absurda, de que eu estava com outra mulher aqui. Você acredita nisso? Ela está te usando para nos separar, Helena. Ela nunca gostou de você, e agora está tentando destruir nosso casamento com essas fantasias. Helena ouvia, em silêncio, olhando para a advogada, que apenas ergueu uma sobrancelha. A tentativa de Ricardo de virar o jogo, de pintar Elvira como a vilã louca, era tão primária, tão insultuosa à sua inteligência,
que Helena sentiu uma onda de desprezo superar qualquer resquício de dor. Ele não estava apenas mentindo para ela, estava tentando manipular a realidade de uma forma grotesca, contando com a sua cumplicidade passiva de sempre. Minha mãe está louca, Helena. Ela precisa de ajuda. Você tem que acreditar em mim, não nela. Ele insistia, a voz quase suplicante. Helena respirou fundo. A hora da verdade, a sua verdade, havia chegado. Ricardo, ela disse, a voz firme e clara, cada palavra um prego no caixão de suas mentiras. Onde está a Simone? O silêncio do outro lado da linha foi a mais eloquente das confissões. Durou 5, 10, 15 segundos. Um abismo de silêncio onde todas as suas mentiras foram engolidas. A advogada deu um pequeno sorriso, quase imperceptível. Ricardo? Repetiu Helena. Eu perguntei onde está a sua vizinha. A designer de interiores tão chique que a sua mãe admira tanto. Eu não sei do que você está falando, gaguejou ele. Mas a convicção havia desaparecido. Sua voz era a de um menino pego roubando doce. Sabe sim, continuou Helena, sentindo uma força que não sabia possuir. E quer saber de uma coisa, Ricardo? Pela primeira vez na vida, eu acredito na sua mãe. Acredito em cada palavra que ela provavelmente irá me dizer quando nos falarmos. Eu acredito nos olhos dela. A única pessoa em quem eu não acredito mais é você. Ela desligou o telefone. O clique final pareceu ecoar na cafeteria. Olhou para a doutora Fátima, que lhe ofereceu um sorriso genuíno. Bom, disse a advogada, ajeitando seus óculos. Acho que agora temos um ponto de partida muito claro. Vamos falar sobre os seus termos. O silêncio de Elvira durou exatas 48 horas. 2 dias em que ela não atendeu às dezenas de ligações de Ricardo, não respondeu às suas mensagens suplicantes, e não abriu a porta quando ele foi até sua casa, implorando através da madeira. Para Ricardo, foi uma tortura psicológica sem precedentes. Ele, que sempre fora o centro do universo de sua mãe, foi subitamente ejetado da órbita, deixado à deriva no vácuo gelado de sua desaprovação. Durante esse tempo, Helena permaneceu em um estado de calma vigilante. Ela não voltou para casa naquele sábado. Ligou para seu filho, Léo, e pediu que ele arrumasse uma mochila e fosse para a casa de Clara. Explicou o mínimo necessário, com honestidade e sem drama. Pai e eu estamos passando por um problema muito sério, filho. E eu preciso que você fique com a tia Clara por uns dias, até as coisas se acalmarem. Léo, um jovem observador e sensível, que há muito sentia a tensão em casa, não fez muitas perguntas. Apenas disse: "Tudo bem, mãe? Você está bem?" A preocupação genuína em sua voz foi um bálsamo para o coração ferido de Helena. Na segunda-feira de manhã, a campainha do apartamento de Clara tocou. Era Elvira. Sua aparência era chocante. Parecia ter envelhecido 10 anos. Os olhos, normalmente tão críticos e alertas, estavam inchados e baços. As rugas em seu rosto pareciam mais profundas, como se a dor tivesse cinzelado novas linhas em sua pele. Vestia um tailleur escuro e formal, como se estivesse a caminho de um funeral. De certa forma, ela estava. O funeral de suas ilusões. Helena a recebeu na porta. Não houve abraços, nem palavras de consolo. Apenas um aceno de cabeça mudo. Um reconhecimento da nova e terrível realidade que as unia. Clara, com sua discrição habitual, levou Léo para uma caminhada no parque, deixando as 2 mulheres a sós. Elas se sentaram na sala de estar de Clara, em poltronas opostas, separadas por uma mesinha de centro e um abismo de ressentimentos passados. Foi Elvira quem quebrou o silêncio, a voz rouca, desprovida de sua arrogância habitual. Eu vi, Helena, eu vi tudo. Não era um pedido de desculpas. Era uma confissão, uma rendição. Eu sei, Elvira, respondeu Helena, a voz suave. Não havia triunfo em seu tom, apenas um cansaço profundo. A validação que ela tanto desejara por anos chegara da forma mais amarga possível. Não lhe trazia alegria, apenas uma tristeza pesada pela vida que fora desperdiçada, pelas feridas que foram infligidas. Ele é um fraco, continuou Elvira, mais para si mesma do que para Helena. Eu o criei para ser um rei, mas ele não passa de um mentiroso, um homem sem honra. A dureza com que ela falava do filho era desconcertante. Era como se, ao arrancar a venda dos olhos, ela não conseguisse ver nenhuma nuance, apenas a escuridão da decepção. Ele sempre foi assim, Elvira, disse Helena, com uma honestidade brutal, mas calma. Ele apenas era bom em te mostrar o que você queria ver. E era bom em me fazer acreditar que a culpa era minha, que eu não era boa o suficiente. Elvira ergueu os olhos e fitou Helena. Pela primeira vez,
Ela a viu de verdade, não a nora inadequada, mas uma mulher que havia suportado silenciosamente a mesma farsa que ela, só que por muito mais tempo e de uma posição muito mais vulnerável. Um lampejo de algo parecido com respeito, ou talvez apenas uma compreensão mútua, passou por seus olhos cansados. Eu estava errada, disse Elvira, as palavras saindo com uma dificuldade imensa, como se fossem pedras. Ele não te merece, Helena. Ele nunca te mereceu. A confissão pairou no ar entre elas. Não era um pedido de perdão pelo mal que fizera a Helena ao longo de 15 anos. Era uma admissão de seu próprio erro de julgamento sobre o filho. Para Elvira, o crime maior de Ricardo não fora trair a esposa, fora trair a imagem perfeita que a mãe construíra dele. Apesar da motivação egoísta de Elvira, suas palavras tiveram um efeito poderoso em Helena. Era a absolvição que ela nunca soube que precisava. A confirmação, vinda da fonte de todas as suas inseguranças, de que o problema nunca fora ela. "O que você vai fazer?" perguntou Elvira, o tom agora quase pragmático. "Eu vou me divorciar", disse Helena, com uma firmeza que surpreendeu a si mesma. "Vou recomeçar minha vida, com o meu filho." "Ele não vai te dar o divórcio facilmente", previu Elvira. "Ele é orgulhoso e covarde. Vai tentar te culpar, te enrolar, vai se fazer de vítima." "Eu sei", disse Helena. "Eu já contratei uma advogada." A menção da advogada pareceu impressionar Elvira. Era um passo concreto, estratégico. Era a linguagem que ela entendia. Houve um longo silêncio. Elvira abriu sua bolsa, uma bolsa de couro rígido, e tirou de dentro um talão de cheques e uma caneta. "Isso não é para você", disse ela, enquanto preenchia uma folha. "É para o meu neto, para o Léo, para que ele tenha um começo decente, longe da sujeira do pai dele." Ela assinou o cheque com uma mão firme e o estendeu sobre a mesa. Helena olhou para o valor. Era uma quantia substancial, o suficiente para dar a entrada em um apartamento modesto, para se restabelecer sem desespero. Sua primeira reação foi recusar, orgulho, dignidade. Mas então ela pensou em Léo, pensou na praticidade, no conselho de Clara sobre agir, não reagir. Aquele dinheiro não era um presente de Elvira para ela, era uma reparação. Era o primeiro ato de uma avó tentando proteger o neto do desastre que seu filho criara. Era também uma forma de Elvira exercer controle, de participar da solução do problema, mesmo que à distância. "Eu aceito", disse Helena, pegando o cheque. "Pelo Léo." A conversa que se seguiu foi estranhamente prática. Elvira, com sua mente aguçada para os negócios e para as fraquezas do filho, deu a Helena conselhos que sua própria advogada não poderia dar. "Ele tem um fundo de investimento que nunca te contou. Fica no banco X. O gerente é fulano de tal. Mencione isso para a sua advogada", disse ela. "Aquele carro novo que ele comprou está no nome da empresa para abater impostos, mas é um bem pessoal. Não deixe isso passar." Era uma traição de Elvira contra o filho, mas em sua mente distorcida, era um ato de justiça. Ela estava punindo Ricardo pelo que ele havia feito a ela, a imagem dela. Helena era apenas o instrumento dessa punição. Formou-se ali, naquela sala, uma aliança improvável e complexa. Não era baseada em afeto ou perdão, mas em um inimigo comum e em um objetivo compartilhado, a demolição controlada da vida de Ricardo. Elvira estava fornecendo a munição, e Helena, com o respaldo da lei, estava pronta para puxar o gatilho. Quando Elvira se levantou para ir embora, ela parou na porta e olhou para Helena uma última vez. "Você é mais forte do que eu pensava", ela disse. E então, foi-se embora, deixando Helena com um cheque na mão e um arsenal de informações que mudariam o curso de sua libertação. Armada com o cheque de Elvira e o conhecimento privilegiado que ela lhe fornecera, Helena sentiu uma onda de poder e clareza como nunca antes. A vítima passiva, a esposa que se encolhia diante das críticas, estava morta e enterrada. Em seu lugar, erguia-se uma mulher com um propósito definido: construir uma nova vida para si e para seu filho, de forma estratégica e digna. O lema de sua amiga Clara, "Haja, não reaja", tornou-se seu mantra, a inspiração que antes buscava nos heróis e heroínas de seus romances. Agora encontrava dentro de si mesma, alimentada por uma determinação forjada na dor da traição. O primeiro passo foi uma nova reunião com a doutora Fátima. Quando Helena apresentou as informações sobre o fundo de investimento secreto e a situação do carro da empresa,
A advogada sorriu. Sua sogra é uma aliada e tanto, comentou. Isso muda o jogo. Passamos de uma separação litigiosa para uma negociação em posição de força. Enquanto a doutora Fátima preparava a ofensiva legal, Helena focava na logística de sua nova vida. O hábito de economizar, que ela sempre tivera, mesmo que com pouco, agora se mostrava uma virtude crucial. Suas pequenas economias, somadas ao dinheiro do cheque de Elvira, formavam um capital inicial sólido. Ela não queria luxo. Queria paz. Começou a procurar apartamentos para alugar em um bairro diferente, mais perto do trabalho de Clara e de uma boa escola para Léo. Passava horas em sites de imobiliárias, não com a ansiedade de uma despejada, mas com a excitação de uma arquiteta projetando seu futuro. Cada apartamento que via era uma tela em branco. Imaginava seus livros nas estantes, suas plantas na varanda, o cheiro de bolo assando no forno. Estava recuperando sua imaginação, não para fugir da realidade, mas para construí-la. Uma das decisões mais importantes foi a conversa que teve com Léo. Chamou-o para sentar na cozinha de Clara, um ambiente neutro e acolhedor, e contou-lhe a verdade, sem detalhes sórdidos, mas com honestidade. Seu pai e eu vamos nos separar, começou ela. Ele escolheu ter um relacionamento com outra pessoa, a nossa vizinha, e isso quebrou a confiança entre nós. Isso não tem nada a ver com você, meu filho. Você é a coisa mais importante na vida de nós dois, mas como casal, não podemos mais continuar. Léo ouviu em silêncio, o queixo cerrado. A notícia não pareceu chocá-lo tanto quanto entristecê-lo. Eu já imaginava que as coisas não iam bem, ele admitiu, a voz baixa. Eu via como a vovó te tratava e como o pai nunca fazia nada. A percepção do filho foi uma faca no coração de Helena, mas também uma validação. Ele via, ele entendia. O que vai acontecer agora? Ele perguntou, o medo genuíno de um adolescente vendo seu mundo se partir. Agora, disse Helena, segurando a mão dele, nós dois vamos começar de novo, em um lugar nosso, um lugar de paz. Vai ser diferente. Talvez um pouco mais difícil no começo, mas vai ser honesto. E nós vamos fazer isso juntos. A promessa de juntos e a palavra paz pareceram acalmar Léo. Ele não era mais uma criança. E a decisão de Helena de tratá-lo com maturidade fortaleceu o laço entre eles. Enquanto isso, Ricardo, após o fracasso de suas tentativas de contato com a mãe, voltou sua atenção desesperada para Helena. Ele lhe enviava longas mensagens, alternando entre declarações de amor arrependido, acusações de que ela estava sendo influenciada pela loucura de Elvira e súplicas para que salvassem a família. Helena não respondia. Aconselhada pela doutora Fátima, toda a comunicação seria feita através dos advogados. Esse silêncio a fortalecia e o enlouquecia. Ele não tinha mais controle sobre a narrativa. Helena também começou a planejar seu futuro profissional. O sonho de lecionar, há tanto tempo adormecido, ressurgiu. Ela atualizou seu currículo, pesquisou sobre cursos de especialização, mas foi em seu hobby, seu refúgio, que uma nova ideia começou a florescer. O jardim, o cuidado com a terra, com o crescimento das plantas, sempre fora sua terapia. Ela fazia geleias e conservas com os tomates e as frutas que colhia, presentes que dava para Clara e alguns vizinhos. Clara sempre dizia, Helena, você deveria vender isso. É bom demais para dar de graça. A ideia, que antes parecia um devaneio, agora soava como uma possibilidade real. Um pequeno negócio. Começando em casa. Algo seu. Algo que nascesse de sua paixão. Ela começou a pesquisar sobre pequenos empreendedores, sobre como legalizar um negócio caseiro, sobre embalagens e rótulos. A atividade de planejar, de criar uma marca, de imaginar clientes, encheu-a de um entusiasmo que ela não sentia há anos. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre criar valor a partir de algo que ela amava. Era a antítese de sua vida com Ricardo, onde seu valor era constantemente questionado. Em poucas semanas, ela encontrou o apartamento perfeito. Era menor que a casa que dividia com Ricardo, mas tinha uma varanda ampla, ensolarada, perfeita para seus vasos de plantas. Tinha 2 quartos, uma cozinha funcional e ficava em uma rua tranquila e arborizada. Usou parte do dinheiro de Elvira para o depósito calção e o primeiro aluguel. Ao assinar o contrato, sentiu uma onda de euforia. Era o primeiro documento de sua nova vida. A primeira decisão importante que tomava sozinha, por si mesma. A aliança silenciosa com Elvira continuava. Ocasionalmente, recebia um envelope pelo correio. Dentro, sem bilhete, apenas um recorte de jornal sobre finanças, ou um post-it com o nome de um contato que poderia ser útil. Elvira não oferecia apoio emocional, mas fornecia ferramentas. Era sua maneira torta de participar,
de garantir que a sujeira de seu filho fosse limpa da forma mais eficiente possível. Helena estava se redescobrindo. A mulher que passara anos se sentindo rústica, simples e inadequada estava se revelando uma estrategista competente, uma mãe protetora e uma empreendedora em potencial. A adversidade não a destruíra, estava a lapidando. A traição de Ricardo e a crueldade de Elvira foram o catalisador, o fogo que queimou a fachada frágil de sua antiga vida, revelando uma estrutura interna de força e resiliência que ela nunca soube que possuía. Ela estava no controle de seu destino, não mais à mercê das opiniões e manipulações dos outros. Estava pronta para a batalha final. A confrontação cara a cara com Ricardo, não para brigar, mas para ditar os termos de sua rendição e assinar o decreto de sua própria liberdade. O dia da execução do plano chegou 2 semanas após a mudança de Helena para o novo apartamento. A doutora Fátima havia agendado uma reunião de mediação final na antiga casa, um movimento estratégico para colocar Ricardo em seu próprio território despojado de poder. Helena passou a manhã se preparando, não externamente, mas internamente. Meditou por alguns minutos na sua nova varanda ensolarada, sentindo o calor no rosto, absorvendo a paz do seu novo lar. Vestiu um vestido simples, mas elegante, e prendeu o cabelo de uma forma que lhe conferia um ar de seriedade profissional. Não era a esposa magoada que ia àquele encontro, mas a CEO de sua própria vida. Léo já havia ido para a escola. E Clara, como uma sentinela leal, prometeu buscá-lo e ficar com ele até que tudo terminasse. Ao chegar na rua que fora seu lar por 15 anos, Helena sentiu um aperto no peito, uma sombra da mulher que fora. Mas a sensação durou apenas um instante. Ao ver a casa, não sentiu nostalgia, mas um distanciamento quase clínico. Era apenas um imóvel, um cenário de uma peça que havia terminado. A doutora Fátima já a esperava no portão. Ricardo abriu a porta. Sua aparência era deplorável. Estava mais magro, com olheiras profundas e uma barba por fazer. O ar de engenheiro bem-sucedido dera lugar ao de um homem perdido. A casa, antes impecavelmente cuidada por Helena, mostrava sinais de negligência. Jornais acumulados, uma camada fina de poeira sobre os móveis, uma atmosfera de abandono. A presença mais surpreendente, no entanto, estava na sala de estar. Sentada em sua poltrona de sempre, rígida como uma estátua, estava Elvira. Ela não olhou para Helena quando esta entrou, mantendo o olhar fixo em um ponto vago da parede. Sua presença ali não fora combinada, mas Helena entendeu seu propósito. Ela estava ali como testemunha, como uma força silenciosa que impedia qualquer tentativa de Ricardo de distorcer a realidade. Ela era a prova viva da traição dele. Ricardo guiou-as até a mesa de jantar, que agora servia como mesa de negociação. Ele tentou um último apelo patético. Helena, por favor, podemos conversar só nós dois? Não precisamos de advogados, disso tudo, disse ele, a voz embargada. Não, Ricardo. Não podemos, respondeu Helena, a voz calma e firme. O tempo para conversas acabou há muito tempo. Agora é tempo de formalidades. Doutora Fátima tomou a palavra, expondo os termos da separação de forma clara e objetiva. A divisão de bens, incluindo a exigência da metade do valor do fundo de investimento secreto e a compensação pelo uso do carro da empresa. A guarda de Léo, que ficaria com Helena, com um regime de visitas generoso para Ricardo, condicionado ao seu comportamento. A pensão para o filho, calculada com base em seus rendimentos reais, agora conhecidos graças a Elvira. Ricardo ouvia, o rosto alternando entre o choque e a fúria. Isso é um assalto! Ela está te manipulando! Ele explodiu, apontando para a mãe. Ela nunca gostou de você, Helena, e agora está usando isso para me destruir. Elvira permaneceu em silêncio, impassível. Sua imobilidade era mais poderosa que qualquer grito. Não, Ricardo, interveio Helena, falando pela primeira vez desde que se sentara. Ninguém está me manipulando. Estas são as minhas decisões. São as consequências dos seus atos. Você fez suas escolhas, eu estou fazendo as minhas. A calma dela o desarmou. Ele esperava lágrimas, gritos, recriminações. Esperava uma briga em que pudesse se posicionar como vítima ou como homem arrependido. A serenidade e a lógica de Helena não lhe deram espaço para manobras. Eu te amava, Helena, ele disse, a voz baixa, em uma última tentativa de apelar para o passado. Eu sei que você me amou um dia, ela respondeu, e pela primeira vez, um traço de tristeza genuína apareceu em seu rosto. Mas o homem que eu amei não mentiria para mim. Não me diminuiria.
e certamente não traria uma amante para a nossa cama. Esse homem, Ricardo, não existe mais. Talvez nunca tenha existido. Foi o golpe final. A verdade dita sem raiva, apenas com a clareza da aceitação. Ricardo desabou na cadeira, o rosto entre as mãos. A luta havia acabado. Ele havia perdido. Enquanto a doutora... Fátima finalizava os detalhes com o advogado de Ricardo, que chegara atrasado e parecia tão perdido quanto seu cliente. Helena levantou-se e foi até a porta da varanda, olhando para o seu antigo jardim. As plantas que ela cultivara com tanto carinho pareciam um pouco murchas. Elvira se aproximou e parou ao seu lado, também olhando para o jardim. Ele nunca regou, não é? Perguntou Elvira em um sussurro. Não, respondeu Helena. Ele gostava das flores, mas nunca se importou em cuidar delas. A metáfora era tão óbvia que nenhuma das duas precisou comentá-la. Elas ficaram ali, em silêncio, por um momento. Duas mulheres de gerações diferentes, que passaram anos como adversárias, agora unidas por uma desilusão compartilhada e uma compreensão tácita. A guerra entre elas havia terminado, não com uma bandeira branca de paz, mas com o reconhecimento de que lutavam no lado errado de uma guerra que não era delas. Com os papéis preliminares assinados, Helena e sua advogada se prepararam para sair. Ao passar por Ricardo, que ainda estava sentado à mesa, a cabeça baixa, Helena não sentiu ódio, nem mesmo pena. Sentiu apenas um vazio, o espaço deixado por algo que morrera há muito tempo. Na porta, Elvira a deteve por um instante. Helena, disse ela, e hesitou, como se procurasse as palavras certas. Cuide do meu neto. Ele é meu filho, respondeu Helena com suavidade, mas com uma firmeza que redefinia os limites. Eu sempre cuidarei dele. Helena saiu daquela casa pela última vez, sentindo o sol em seu rosto. Não era uma caminhada de vitória, mas de libertação. Ela não destruíra Ricardo. Ele se destruíra sozinho. Ela apenas se recusara a afundar com ele. Ao entrar no carro da advogada, ela olhou pelo retrovisor e viu a casa ficando para trás. Estava deixando para trás 15 anos de sua vida, mas estava levando consigo o bem mais precioso que reconquistara, a si mesma. O caminho à frente era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, era dela, somente dela. 6 meses se passaram, a poeira da separação assentou, e a vida de Helena floresceu em um ritmo que ela mesma mal podia acreditar. Seu novo apartamento, antes uma tela em branco, agora era um lar vibrante. As paredes eram pintadas em tons quentes de terracota e verde-oliva, cores que ela sempre amara, mas que Ricardo acharia pouco sofisticadas. As estantes estavam abarrotadas de seus livros, e a varanda se transformara em uma selva em miniatura, com vasos de tomate cereja, manjericão, alecrim, pimentas e, claro, suas amadas lavandas. O cheiro de terra úmida e ervas frescas era a primeira coisa que ela sentia pela manhã. Um perfume de vida e crescimento. A paz que ela tanto almejara não era mais um conceito abstrato, mas uma realidade palpável, tecida nos pequenos rituais de seu dia a dia. Seu pequeno negócio, Delícias da Helena, nascera de forma modesta. Começou a vender suas geleias artesanais e conservas em uma feira de produtores locais aos sábados. No início, eram poucos clientes, atraídos pela apresentação charmosa dos potes, com rótulos escritos à mão e um pedaço de tecido xadrez amarrado na tampa. Mas a qualidade de seus produtos falou por si. A geleia de pimenta com damasco virou um sucesso. O antepasto de berinjela, receita de sua mãe, esgotava em poucas horas. As pessoas voltavam, traziam amigos, faziam encomendas. Helena, a mulher que fora convencida de que era rústica, descobriu que seu toque rústico era, na verdade, autêntico e valioso. Ela criou um perfil nas redes sociais para sua marca, e Léo, com sua fluência digital de adolescente, a ajudou a tirar fotos e a criar posts. O negócio estava crescendo organicamente, alimentado por sua paixão e pelo boca a boca. Não a deixava rica, mas pagava suas contas e, mais importante, enchia-a de um orgulho e de uma satisfação que nenhum salário em um emprego convencional poderia lhe dar. A relação com o filho, Léo, era o pilar de sua nova vida. Livres da atmosfera opressiva da antiga casa, eles se reconectaram, cozinhavam juntos, assistiam a filmes antigos, conversavam sobre tudo: escola, amigos, música, o futuro. Léo via o pai regularmente,
e Helena incentivava isso. Ricardo, por sua vez, parecia um homem diminuído. Cumpria suas obrigações financeiras, mas suas visitas ao filho eram marcadas por uma melancolia e uma tentativa constante de se justificar, o que afastava Léo ainda mais. O filho via no pai um homem fraco e na mãe uma fortaleza. A admiração que antes dividia entre os dois agora se concentrava inteiramente nela. E Elvira, a relação com a ex-sogra transformou-se em algo bizarro e funcional. Elvira nunca pediu perdão pelas humilhações do passado. Seu orgulho era uma muralha intransponível. No entanto, ela demonstrava seu arrependimento, ou talvez sua necessidade de reparação, de outras maneiras. Toda semana, um motorista entregava no apartamento de Helena uma cesta de produtos orgânicos de um sítio renomado. Eram frutas, legumes e verduras da mais alta qualidade, uma contribuição silenciosa para as delícias da Helena. Ocasionalmente, ligava. As conversas eram curtas, objetivas. Léo precisa de um computador novo para a escola. Me passe as especificações, eu providenciei. Ou, vi que vai ter uma palestra sobre marketing para pequenos negócios. Pode ser do seu interesse. Eram conselhos, não ordens. Ferramentas, não críticas. Helena aceitava com uma polidez distante. Entendia que aquela era a única forma de Elvira se conectar com o neto e, talvez, de aliviar o peso de sua própria consciência. A guerra havia acabado, e o que restou foi um armistício pragmático, uma paz fria, mas estável. Certa tarde de domingo, Helena estava em sua varanda, podando um pé de alecrim. O sol da tarde dourava as folhas, e o aroma enchia o ar. Seu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô, Helena, é a Clara. Estou aqui no parque perto da sua casa. E você não vai acreditar em quem eu encontrei. A voz de Clara era uma mistura de choque e diversão. Quem? Simone. O nome, que antes era um gatilho para a dor, agora soou apenas distante. Ela está péssima, Helena. Parece que o Ricardo deu um pé na bunda dela logo depois do escândalo. Aparentemente, a mamãe dele fez da vida dele um inferno por ele ter se envolvido com alguém daquele nível. A ironia é deliciosa. Helena não conseguiu sentir nada, nem alegria, nem vingança. Apenas uma vaga tristeza pelo ciclo de infelicidade que Ricardo criava ao seu redor. Diga a ela que eu espero que fique bem, disse Helena, e era sincero. A felicidade de Helena não dependia mais da infelicidade dos outros. Ela desligou o telefone e voltou sua atenção para o alecrim. A vida, ela pensou, era realmente como um jardim. Exigia paciência, cuidado. Era preciso arrancar as ervas daninhas, adubar a terra, podar os galhos secos para que os novos pudessem brotar. Às vezes, uma tempestade vinha e destruía tudo, e era preciso recomeçar, com as sementes que sobraram. A traição de Ricardo fora a sua tempestade, uma tempestade devastadora, que arrancou suas raízes e a deixou exposta. Mas na calmaria que se seguiu, ela descobriu que as sementes que lhe restavam, seu amor pelo filho, sua paixão pela cozinha, sua força interior, eram mais do que suficientes. Eram tudo o que ela precisava. Ela não estava à procura de um novo amor, de um homem que a validasse. Descobrira que a validação mais importante vinha de dentro. A alegria de ver um cliente satisfeito, o orgulho no olhar do filho, a paz de uma tarde de domingo em sua própria varanda, cuidando de suas plantas. Ela olhou para o horizonte, para os prédios da cidade recortados contra o céu azul. A tapeçaria de sua vida, que antes parecia tecida com fios ásperos e cinzentos, agora exibia cores vibrantes que ela mesma escolhera. Havia o verde da esperança de seus jardins, o vermelho da paixão de seu trabalho, o dourado do amor sólido por seu filho. E, mesmo os fios escuros do passado, da dor e da traição, agora faziam parte do desenho, dando contraste e profundidade à beleza do todo. Eles não eram mais o centro da obra, apenas a sombra que fazia a luz brilhar com mais intensidade. Helena sorriu, um sorriso genuíno e sereno. Ela não era mais a esposa de Ricardo ou a nora de Elvira. Era Helena, apenas Helena. E isso, ela finalmente entendeu, era mais do que bom o suficiente. Era tudo.